Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 11. Primeiro sangue. Um objeto preto com duas mãos com garras e uma cabeça que voava pelo ar e prestes a atingir o chão rapidamente chamou sua atenção. Raidon não teve dúvidas. Essa coisa parecia uma toupeira, mas a diferença era que suas garras pareciam ter evoluído como uma arma para matar sua presa, em vez de apenas cavar o solo. Raidon imediatamente criou uma estratégia, sabendo pelo menos como essa coisa atacaria novamente. Em um único movimento ele rapidamente desamarrou as videiras que havia prendido em seu saque. Ele chutou o lobo para longe do crocodilo, virou o crocodilo de costas e caiu de bruços. Quando Raidon ouviu um barulho vindo do chão e olhou para o lobo que acabará de jogar para o lado, entendeu que a situação era mais perigosa do que pensava inicialmente. Ele podia ver claramente o objeto preto vindo do chão para o corpo do lobo como um torpedo. Mas a verdadeira questão era que não era apenas uma coisa, mas várias. Raidon havia contado pelo menos 4 dessas coisas naquele curto período. Parece que isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Raidon murmurou. Raidon pegou os bastões mais afiados com as duas mãos e assumiu a posição de ataque, assim como o personagem assassino que já havia interpretado em um dos jogos. Ele soltou até a última gota de ar em seus pulmões. A cada segundo, a frequência cardíaca de Raidon diminuía. Raidon agora se sentia tão sem vida quanto o crocodilo que estava deitado embaixo dele. O corpo do lobo da floresta agora tinha numerosas feridas profundas e o sangue escorria continuamente para o chão. No entanto, todos os ataques pararam. Não demorou muito para Raidon perceber os sons e vibrações vindos do chão próximo a ele. Ele rapidamente virou o corpo e apontou o bastão em sua mão para um local específico. Assim que a toupeira saltou, o bastão de Raidon deu as boas-vindas a ela e ela encontrou uma morte silenciosa e repentina. LV. Um soio mole, F. Rank foi morto. Seu time ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 pontos de experiência. Raidon balançou o bastão e jogou a toupeira que estava espetada nele antes de assumir seu ataque postura mais uma vez. As toupeiras não faziam uso de seus sentidos de visão ou olfato. Eles estavam limitados a detectar vibrações do solo e objetos no solo. Raidon tinha mais espaço defensivo e mais tempo para reagir por causa das costas largas do crocodilo em que estava, o que impedia que as toupeiras atacassem diretamente abaixo dele. Ele ocasionalmente sentiu batidas por baixo do crocodilo e entendeu que as toupeiras tinham que atacar pelos flancos devido à pele grossa do crocodilo. Raidon voltou ao modo de foco total e começou a observar as mudanças no solo. Alguns segundos após o ataque anterior, outra toupeira saltou para atacar Raidon e esfaqueou a criatura com seu bastão assim que ela emergiu do chão. Como suas caçadas anteriores, essas também eram de nível 1, mas devido ao seu número maior e terreno favorável, eram mais perigosas. Não foi muito difícil para Raidon ficar no modo de foco total, mas seu corpo não era rápido o suficiente. Então ele teve que colocar energia extra em seus reflexos e tempo. Embora não tivesse problemas de resistência, sua falta de força e agilidade o afetava. A respiração de Raidon começou a perder o ritmo depois de algum tempo, e seu batimento cardíaco ficou mais rápido do que antes. Ao redor de Raidon, já havia 8 toupeiras ensanguentadas com buracos na cabeça. Enquanto isso, alguém estava observando Raidon de uma rocha alta não muito longe de onde ele estava enquanto lutava para sobreviver com todas as suas forças. Eu esperava que ele fosse forte. O ala que estava observando Raidon com seus olhos penetrantes e olhos de águia, tinha uma expressão estranha no rosto. Quando ele veio aqui para encontrar Raidon, ele pensou que tinha um nível alto, mas ficou surpreso ao ver um escrito em sua mão. Além disso, ele estava completamente nu, vestindo apenas roupas íntimas. Agora eu entendi. Eu acreditava que ele saiu do time porque era forte, mas na verdade o time o abandonou porque ele era fraco. Quando soube que Raidon estava caçando sozinho e marcando pontos, ele não pensou no fato de ser um novato. No entanto, ele descobriu a realidade depois de ver com seus próprios olhos. É difícil acreditar que está em a primeira partida dele. Ele parece ser um lutador muito experiente. Ele ficou chocado ao observar sua batalha com as toupeiras. Ele certamente não seria capaz de lutar tão bem se estivesse naquela situação. Ele fixou seus olhos de águia no ofegante e exausto Raidon e murmurou friamente em sua voz aguda e estridente. Não importa o quão habilidoso você seja em combate, agora você é fraco e vulnerável. Ele abriu as asas e caiu da grande rocha em que estava. Com o ímpeto da queda, ele bateu as asas e voou a uma velocidade vertiginosa em direção a Raidon, que estava de costas. Abalos silenciosos. Suas asas marrons gradualmente se tornaram pretas. À medida que o corpo exausto de Raidon se aproximava de seus olhos, o sorriso em sua boca em forma de bico aumentava. Garra metálica. Ele murmurou em um tom baixo, e as unhas em forma de garra em sua mão estendida cresceram e se transformaram em uma garra metálica cinza. Esta partida acabou para você. Ele sorriu enquanto apontava suas unhas afiadas para o pescoço de Raidon. No momento em que ele acreditou que tinha total controle sobre a situação e que a frágil pessoa à sua frente morreria em questão de segundos, algo terrível aconteceu. Ele notou que Raidon virou a cabeça em sua direção enquanto seu pescoço estava a centímetros de distância de suas unhas em forma de espada. De repente, o Wingman sentiu que tudo estava em câmera lenta. Naquela fração de segundo, seus olhos de águia encontraram o olhar frio e vazio de Raidon.
Um arrepio sem sentido percorreu sua espinha, seguido por uma dor penetrante em seu olho cheio de medo. A última coisa que ele viu no reflexo das pupilas negras de Raidon antes de morrer foi uma cabeça perfurada no olho por uma vara comum. LV.9 Vingedman F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos. Você ganhou 90 pontos de experiência. Acho que vou cuidar do processo de desmantelamento novamente. Com uma faca na mão, Gyauri disse enquanto se aproximava do lagarto, que era do tamanho de um humano e tinha pele marrom com manchas amarelas. Eu gostaria de ter a pele novamente. Acredito que seria suficiente se eu encontrasse mais alguns para criar o item que desejo. Leia se aproximou e disse alegremente. Você não é um curador? O que você vai fazer com a pele desse lagarto do tipo terra? Enquanto cortava habilmente a pele do lagarto com a faca na mão, Gyauri perguntou com curiosidade. Pedi ao meu tio para me fazer uma jaqueta com habilidade defensiva. Ele me disse para encontrar uma pele dura do tipo terra, e espero que a pele deste lagarto sirva. Leias falou enquanto lançava um olhar de soslaio para Seraer. Esse comportamento de Leias não passou despercebido por Falco, e ele perguntou. Seu tio é um especialista em itens? Leias se assustou quando ouviu a pergunta e tinha um olhar preocupado em seu rosto. YY. Leias estava gaguejando quando um som repentino chamou a atenção de todos para a mensagem do sistema. Como você não fez contribuições para a batalha, você não ganhará nenhuma experiência compartilhada. Fim do capítulo. Capítulo 12 Emboscada. Uau, ele está fazendo isso de novo. Gyauri comentou enquanto entregava a pele para Leias. Ele já matou outro mob enquanto estávamos caçando o nosso terceiro lagarto. Você não acha muito bom? Leias pegou a pele e começou a examiná-la. Ela não pareceu surpresa e apenas comentou casualmente a mensagem do sistema. TCH. Ele é apenas sortudo. Com os dentes cerrados, Falco murmurou. Ele estava observando a reação de Seraer com uma expressão feia no rosto. A essa altura, os pontos solo de Raidon eram iguais aos de sua equipe de 4 homens, mas ele ainda não estava disposto a reconhecer Raidon. O progresso da outra equipe parece ter parado. Nossas pontuações estão muito próximas de serem iguais, o que nos dá uma chance de vencer. Seraer, além de sua habitual atitude fria, parecia aliviada. Aparentemente, a essa altura, ela também reconheceu a força de Raidon. Até Falco sentiu que Raidon era um membro necessário para a vitória do time, embora ele não tenha demonstrado isso no momento. Todos eles agora estavam acostumados a receber mensagens do sistema que não lhes diziam respeito. Mas desta vez eles tiveram outra surpresa. Asterisco de asterisco. Sua equipe ganhou 1 ponto. Como você não fez nenhuma contribuição para a batalha, você não ganhará nenhuma experiência compartilhada. Ah, de novo? Tão rápido? A boca de Leias caiu quando ela começou a duvidar da legitimidade dessa mensagem do sistema. A equipe estava começando a duvidar da veracidade do sistema quando se assustou com o som de outra mensagem. Asterisco de asterisco. Sua equipe ganhou 1 ponto. Como você não fez nenhuma contribuição para a batalha, você não ganhará nenhuma experiência compartilhada. E outro. Asterisco de asterisco. Sua equipe ganhou 1 ponto. E outro. Asterisco de asterisco. Depois de ouvir o som pela 8ª vez, houve silêncio do sistema por um tempo. É isso, finalmente acabou? Leias gaguejou, olhando para a mensagem do sistema como se ela tivesse visto um fantasma. Todos tinham apenas um pensamento. Quem era esse monstro que eles não queriam ter em seu time anteriormente porque parecia fraco? Eu acho que ele enlouqueceu e causou estragos em algum lugar. O longo silêncio foi finalmente quebrado por Gyauri, mas ele foi interrompido por outra mensagem do sistema. Sua equipe ganhou 9 pontos. Como você não fez nenhuma contribuição para a batalha, você não ganhará nenhuma experiência compartilhada. Gyauri engoliu em seco e falou com a voz trêmula. Ele não me diga, ele finalmente perdeu a paciência e matou o chefe da região? Chefe da região? Falco gritou. Não, ele não matou o chefe da região, mas... Enquanto ela falava, ela notou uma bola de fogo se aproximando rapidamente dela. Asterisco bum asterisco. Ela rolou para o lado a tempo de evitar a bola de fogo, graças aos seus reflexos rápidos. Atenção! Gyauri gritou e com seu grande escudo na mão, ele bloqueou o golpe de espada apontado para Leias que estava parado ao lado dele. Quando o inimigo viu que seu ataque havia sido bloqueado, ele imediatamente bateu suas grandes asas cinzas e subiu no céu. Oh, vocês não são ruins. Essa pessoa parecia o homem alado que Raidon acabará de encontrar, mas ao contrário dele, este tinha uma grande espada na mão e uma armadura pesada que parecia ser feita de ferro. O time inimigo nos encontrou. Seraer lentamente se levantou do chão, mas assim que o fez, a dor na perna fez tropeçar. Ela não parecia ser capaz de evitar completamente a bola de fogo e foi ferida na perna. Deixe-me curar você. Em pânico, Leias correu para Seraer, mas depois de alguns passos, ela notou outro inimigo atacando-a. Rapid Shots. A mulher alada estava atirando flechas em Leias enquanto segurava uma besta e batia suas asas marrons escuras no ar. Snowwall. Uma parede de neve de repente se materializou na frente de Leias depois que Seraer disse com a mão levantada, e flechas apontadas para ela perfuraram a parede. Leias, que escapou por pouco da morte, correu para o lado de Seraer e apontou o cajado de madeira para sua perna queimada. Videiras curativas. As luzes do cajado de Leias se reuniram nos pontos queimados de Seraer, transformando-se em uma videira e rapidamente enfaixando suas feridas. Sua dor deve ter diminuído agora. Sim, obrigado. Seraer disse com um sorriso para Leias, que a encarava com olhos tristes. Este foi o primeiro e único sorriso de Seraer desde o início da partida, mas foi interrompido pelo inimigo. Por que vocês são tão lentos?
Todos os presentes ficaram gelados com a voz, que era baixa, mas autoritária. Ele colocou uma das duas espadas no punho em sua cintura e começou a limpar o sangue da outra com um pano que havia tirado do bolso. Ele parecia um anjo de guerra com suas asas brancas e armadura prateada que brilhavam. Seraer e seus companheiros ficaram surpresos com a visão do novo inimigo, mas não com a imagem do inimigo. Em vez disso, foi o corpo no chão coberto de sangue que fez o sangue deles congelar. Falco. Gellry gritou e tentou correr, mas uma mão se estendeu e o agarrou. Ele já está morto, disse Seraer em voz baixa. Ela fez uma careta quando olhou para o corpo sem vida de Falco com a garganta cortada. Falco tinha boas habilidades de rastreamento e sentidos de caçador, então ele não era fraco. Como ele pode ter morrido tão rápida e silenciosamente? Quanto mais Seraer pensava, mais ela percebia o quão poderoso era o inimigo. Cuidado, ele é muito forte. Não faça nada de que possa se arrepender. Gellry acenou para Seraer enquanto cerrava os dentes e olhava para o homem de asas brancas. Ele também entendeu quão forte o inimigo era. Após alguns segundos, o corpo de Falco no chão se transformou em uma pilha de luz e desapareceu. Vou ver onde está o chefe da região. Não se empolgue demais. Ele abriu as asas e voou fundo na terra seca. Pouco depois, outro homem alado com asas marrons e uma túnica marrom apareceu de trás de uma rocha, empunhando um cajado de ferro e cuspindo no chão como ele disse. Ele está mandando em nós só porque é um pouco forte. Um pouco? O homem alado empunhando a grande espada riu e continuou. De qualquer forma, vamos terminar o trabalho aqui e nos juntar a ele. Ele quer matar o chefe da região. Fim do capítulo. Capítulo 13 Frango silencioso. O ala com o cajado de ferro murmurou ao ouvir isso. Ele acha que podemos realmente matar o chefe da região, que piada. Enquanto Gellry e Leias ouviam os inimigos conversando entre si, Seraer gritou. Como é que há apenas 3 de vocês aqui? Além da pessoa que acabou de sair, onde está seu companheiro de equipe? Sua curiosidade sobre isso não era característica dela, mas Gellry e Leias imediatamente entenderam por que ela estava perguntando. Por que você quer saber? Não desperdice nosso tempo com bate-papo. O ala com a grande espada bufou. Leia sorriu maliciosamente e respondeu. Seu companheiro de equipe não foi atrás do nosso companheiro de equipe? Eu sei disso porque seu companheiro já está morto. Quando os inimigos ouviram isso, eles inicialmente se assustaram e trocaram olhares uns com os outros antes de repente começarem a rir. A morte silenciosa está morta? Oh, eu não ria tanto há muito tempo. O homem alado com a varinha de ferro soltou uma gargalhada. Para ser honesto, você teria mais chance de nos convencer se dissesse que a pessoa que acabou de sair está morta. Mas você está nos dizendo que a própria morte está morta? A mulher com a besta estava rindo tanto que perdeu o equilíbrio no ar e caiu no chão. Seraer e sua equipe ficaram sem palavras diante do comportamento do inimigo. O que havia de tão engraçado nisso? Felizmente, o homem com o cajado de ferro satisfez essa curiosidade falando. Tudo bem, isso é divertido o suficiente. Bem, deixe-me explicar por que é tão engraçado. Ele começou a explicar depois de enxugar as lágrimas de riso com a manga do roupão. A morte silenciosa já era o melhor assassino entre as pessoas comuns antes de despertar, e sua fama cresceu ainda mais depois que ele despertou. Apesar de ser um F-Rank, muitos o consideram o melhor assassino, mesmo entre os E-Ranks. Um rank de alto nível tentou assassiná-lo uma vez por motivos pessoais, mas falhou. Mesmo que seja apenas um boato, as pessoas acreditam que ele pode escapar até mesmo de um detentor de item de rank D. E você está me dizendo agora que há alguém que pode matá-lo em uma partida F-Rank. Ha. Isso é muito engraçado. O ala começou a rir histericamente mais uma vez. A surpresa no rosto de Seraer e dos outros aumentou enquanto eles ouviam atentamente. Eles tinham certeza, embora não soubessem como, que Raidon havia matado esse formidável ala. Eles não poderiam ter interpretado mal a mensagem do sistema, certo? Seraer murmurou baixinho para seus companheiros de equipe com uma expressão séria no rosto. Apenas tente não morrer. Precisamos ganhar o máximo de tempo possível. Seus inimigos basicamente tinham mais pontos de estatísticas do que eles com a vantagem de sua raça e, além disso, eles tinham a habilidade de voar. Portanto, as chances de derrotá-los eram muito baixas. Mas eles poderiam pelo menos ganhar algum tempo até a partida terminar. Após a morte de Falco, seus pontos eram quase iguais. Mas Raidon ainda estava lá fora, ganhando pontos a cada segundo que passava. Portanto, se eles puderem atrasar esses 3 aqui e dar algum tempo a Raidon, eles ainda podem vencer a partida. Agora, tudo o que eles tinham que fazer era evitar a morte. LV.9 Vingedman F-Rank foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos. Você ganhou 90 pontos de experiência. Raidon olhou para a mensagem do sistema e disse com satisfação. Eu não esperava que essa galinha me desse tantos pontos de experiência. Ele se aproximou do cadáver do homem alado e o estudou. Parece que esta não é nenhuma outra multidão comum. Acho que ele é do time inimigo. Cara, se você não tem habilidade para assassinato. Se os outros tivessem ouvido o que Raidon disse, teriam vomitado sangue. Um dos melhores assassinos de outro mundo era apenas uma galinha novata aos olhos de Raidon. Enquanto Raidon estudava o corpo do ala, ele desapareceu repentinamente em um feixe de luz, deixando apenas um par de botas pretas e uma única luva preta. Ele pegou as botas do chão e as examinou. Botas. Grau, cinza. Qualidade, normal. Habilidade, nenhuma. Perfeito. Este deve ser o pior item possível. Raidon amaldiçoou sua sorte. Havia 7 notas de itens neste mundo, tanto quanto Raidon conseguia se lembrar. Estes são respectivamente
cinza, branco, verde, azul, roxo, laranja e o último dourado. Juntamente com essas notas de itens, a qualidade do item também variava com base na habilidade da pessoa que o fazia. Normal, bom, excelente, excelente e obra-prima. Raidon havia descoberto o pior de tudo isso, porque a única diferença entre itens de grau cinza e itens comuns fora do sistema era que eles eram apenas um pouco mais duráveis. Eles não tinham nenhuma habilidade. Ele rapidamente calçou os sapatos. Bem, a qualidade do item era a pior possível, mas ele não podia reclamar agora. Ele então pegou a luva e os textos do sistema reapareceram na frente dele. Luva, grau, branco. Qualidade, normal. Habilidade, garra metálica. Transforma sua mão em uma garra metálica. Custo de mana, 1. Duração, 1 minuto. Cooldown, nenhum. Depois de usar este item pela primeira vez, o processo de vinculação leva 3 horas, durante as quais você não pode usar a habilidade do item. Pelo menos este é útil, embora ele não parecesse muito satisfeito. Ele acreditava que era melhor do que nada. Enquanto Raidon examinava seu saque e os 8 pontos extras de experiência que ganhou com as toupeiras, ele sorriu. Seus olhos tiveram um vislumbre do lobo da floresta quase decapitado. Seu olho estremeceu brevemente antes de chutar uma toupeira próxima com raiva. Seus canalhas, esse foi o meu precioso saque. As toupeiras quase desmembraram o corpo do lobo, que ele carregou consigo todo esse tempo e se recusou a deixar para trás. Ele sentiu sua raiva diminuir ao observar o corpo da toupeira voar pelo ar, mas quando recuperou a compostura, fez uma breve pausa antes de perseguir a toupeira que acabará de chutar no ar. Espere, agora você é meu tesouro precioso também. Você não pode ir a lugar nenhum. Fim do capítulo. Capítulo 14. Gyauri tornou-se. Raidon reuniu todos os corpos, incluindo a toupeira que ele chutou, e prendeu as toupeiras e o corpo desmembrado do lobo ao crocodilo antes de verificar a hora. Ainda tenho mais de 1 hora. Enquanto pensava, Raidon de repente ouviu uma pequena explosão não muito longe. Quando olhou na direção do som, não conseguiu enxergar muito por causa das rochas que bloqueavam sua visão, mas pôde ver a poeira flutuando no ar. Ele finalmente entendeu a situação depois de examinar a diferença de pontuação entre seu time e o time inimigo no sistema. Eles conseguiram muitos pontos de uma só vez. Acho que mataram um dos meus companheiros de equipe lá. Raidon rapidamente analisou a situação. Ele ganhou mais pontos do que os mobs regulares que matou quando matou o ala que pensava ser um do time inimigo agora. O aumento repentino na pontuação da equipe adversária implicava que a explosão anterior havia matado um de seus companheiros de equipe. Mas isso era apenas seu palpite, e ele não estava totalmente certo. Devo ir lá e verificar? Ou posso evitar o time inimigo e continuar matando outros mobs nessa área? Raidon começou a calcular com uma expressão solene, levando em consideração o tempo restante até o final da partida. Ele já estava em desvantagem devido à morte de um de seus companheiros. Ele poderia matar outros mobs rapidamente e ganhar pontos novamente, mas o único equipamento que encontrou com habilidade estava atualmente em Cooldown e não podia ser usado. Com paus como sua única arma, com que rapidez ele poderia matar mobs e acumular pontos? Foi o primeiro desafio de Raidon neste novo mundo. E como alguém que nunca se esquivou de um desafio em sua vida anterior e quase sempre venceu todos, perder esta partida o deixaria com um gosto ruim na boca. Raidon não queria que isso acontecesse. Ele sorriu enquanto voltava sua atenção para as nuvens de poeira ainda voando no céu. Espero que haja mais galinhas lá. Raidon se decidiu e agarrou a ponta da videira, arrastando seu saque com ele enquanto partia. Eu não tenho M mais mana. Enquanto falava, Leias parecia estar sem fôlego. Seu belo e adorável rosto ficou pálido doentio. Gyauri, que estava bloqueando as flechas na frente do corpo fraco de Leias com seu escudo, disse deprimido. Não podemos nem atacar direito porque os desgraçados estão voando. Se Falco estivesse aqui, nosso trabalho seria um pouco mais fácil, mas Seraer é o único com poder de ataque. Gyauri lançou um olhar de soslaio para Seraer, que estava envolvido em uma batalha acalorada com um homem alado empunhando a grande espada. Ela também estava tentando evitar as bolas de fogo e iluminação que apareciam de vez em quando. O rosto de Seraer estava inexpressivo e sem emoção enquanto ela lutava. Sua espada azul gelo se movia perfeitamente a cada golpe, e os flocos de neve que voavam davam a impressão de que ela estava realizando um show de dança em vez de entrar em combate. Ela é muito forte. Ela definitivamente teria uma chance de vencer se fossem apenas os dois, mas os feitiços do outro homem alado a impedem de contra-atacar efetivamente. Era óbvio que os movimentos de Seraer estavam ficando visivelmente mais lentos, e ele concluiu que ela não conseguiria aguentar por muito tempo. Não vamos durar muito se não fizermos algo a respeito. Vou deixar meu escudo com você por um tempo. Gyauri falou com firmeza enquanto estendia a mão e começava a sacar uma espada de seu armazenamento dimensional. Leias assentiu, pegou o escudo que tinha quase a mesma altura que ela e observou Gyauri de perto porque não tinha certeza do que ele estava fazendo. Mas então, vendo o punho da espada que Gyauri estava puxando, ela logo entendeu. Você é da família Lionheart? Leias não conseguiu esconder sua surpresa. O cabo que Gyauri estava segurando era mais longo do que o normal e parecia feito para ser usado com as duas mãos.
A figura do leão prateado que ruge na cabeça do punho foi a razão pela qual Leias adivinhou o nome familiar de Gellri. Gellri ignorou a pergunta de Leias e continuou a desembainhar a espada. A espada era maior que a grande espada do homem alado e parecia ter 2 gumes. Leias podia ouvir com mais clareza os batimentos cardíacos de Gellri acelerando a cada segundo que passava. Gellri se virou e disse a Leias com olhos vermelhos e uma voz rouca enquanto ele extraía completamente a espada do armazenamento dimensional. Vou me perder um pouco. Então, com um rugido, ele balançou sua espada na mulher alada no ar. Uma onda sonora que foi criada pelo balanço da espada disparou pelo ar e em direção à mulher alada. Que diabos? A mulher alada, pega de surpresa pelo ataque repentino, rapidamente levantou a mão e gritou: cubo de vento. De repente, uma corrente de vento em forma de cubo apareceu ao seu redor e foi atingida pelo golpe da espada. Asterisco bum e asterisco. O impacto do golpe jogou a mulher alada no ar, onde ela caiu no chão um pouco mais longe. O que é que foi isso? Virando a cabeça na direção do barulho, o ala com cajado de ferro ficou surpreso ao ver Gellri com os olhos injetados de sangue correndo em sua direção enquanto carregava uma grande espada. Merda! Parede de fogo. Ele bateu as asas e rapidamente voou para o céu enquanto as chamas começavam a irromper do chão à sua frente, formando uma parede. Roaring Slash. Ele não tinha subido muito alto quando viu uma onda de espada vindo em sua direção, rasgando as chamas. Maldito seja! Acelere! O homem alado, cujos movimentos haviam acelerado como resultado da habilidade, rapidamente evitou a onda de espada. Ei, o que está acontecendo aí? Enquanto ele continuava seus ataques implacáveis a Seraer, o homem alado com a grande espada parecia calmo o suficiente para observar o que estava acontecendo ao seu redor. Seraer não parecia capaz de colocar muita pressão sobre ele, mas ela estava exausta de lutar contra 2 pessoas até agora, então isso era de se esperar. Fim do capítulo. Capítulo 15 Luta. Este homem tem uma habilidade estranha. Não é grande coisa, só incomoda um pouco. O homem com o bastão de ferro disse isso enquanto apontava seu bastão para Gellri, que estava correndo em sua direção mais uma vez. Bola de iluminação. A bola de relâmpago atingiu Gellri no peito, fazendo com que seus movimentos gaguejassem por um momento. Um raio causou uma pequena queimadura na área do peito da armadura que ele usava, mas ele se recompôs e continuou correndo como se não fosse afetado pela dor. Acho que qualquer habilidade que você está usando transformou em um animal sanguinário e irracional. O ala rapidamente descobriu a falha de Gellri. Ele estava totalmente correto no que disse. Além de ser mais rápido, mais forte e mais tolerante à dor do que antes, a capacidade de pensar de Gellri também parece ter se deteriorado. Apesar do fato de que parecia que todo o seu combate foi feito por reflexo e instinto, ele foi incapaz de escapar de um ataque direcionado a ele. O homem com o cajado de ferro disse com desdém: não sei que habilidade é essa, mas parece pura loucura. Ele continuou a responder com a bola de fogo e a bola de iluminação enquanto se esquivava das ondas de espada de Gellri no ar, recuperação de luz. Enquanto isso, Leias tentou desesperadamente curar as feridas de Gellri enquanto sua mana reabastecia, mas não foi o suficiente para curar Gellri, embora fosse eficaz o suficiente para irritar o homem alado. Você não pode simplesmente sentar quieto e esperar sua vez? O ala olhou com raiva para Leias e apontou seu cajado para ela. Fire BA, Roaring Slash. Ele foi interrompido pela onda de espada de Gellri antes que ele pudesse ativar sua habilidade. Ele percebeu que Gellri não iria deixá-lo sozinho depois de mais algumas tentativas de atacar Leias, então ele se concentrou nele novamente. Seraer soltou um pequeno suspiro de alívio, pois Gellri agora era o foco da atenção do homem com o cajado de ferro. No entanto, parecia que ela já havia gasto toda a sua energia, deixando-a sem escolha a não ser se defender. Seraer gritou com Leias enquanto olhava impotente para a fumaça preta saindo do corpo de Gellri. Quanto tempo mais ele pode durar? Leias usou sua mana regenerada para a habilidade de cura menos consumidora de mana que ela tem e respondeu: não muito. Ainda temos mais de 50 minutos até o final da partida. Seraer cerrou os dentes enquanto aparava outro golpe de espada e gritou novamente: quantos pontos mais aquele cara ganhou? Depois de um silêncio temporário, Leias respondeu em tom grave: 0. Seraer ficou deprimido ao ouvir isso. Ela sentiu como se sua única esperança tivesse sido destruída. Hahaha, você ainda acredita que pode vencer? Depois de disparar uma última bola de fogo em Gellri, o ala o observou cair lentamente de joelhos e gargalhou. Eu não entendo porque seu amigo ainda não morreu, mas é apenas uma questão de tempo desde que a morte silenciosa está atrás dele. Quando viu que Gellri não estava de pé novamente, voltou sua atenção para Leias. É a sua vez agora. Ele ergueu seu bastão e estava prestes a atacar quando outra onda de espada o deteve. Eu ainda não terminei. Gellri se levantou novamente, segurando sua espada com as 2 mãos. Seu corpo tremia e parecia que até mesmo um vento suave poderia fazê-lo cair. Parece que você está começando a cair em si. Você mal consegue ficar de pé. Apenas desista e morra em paz. O rosto de Gellri, que estava marcado pela dor e tinha cicatrizes de queimaduras, chamou a atenção do ala. Ele tinha certeza de que esta era sua luta final antes da morte. Gellri reuniu o último pedaço de força em seu corpo e rugiu com todas as suas forças, pronto para balançar sua espada mais uma vez, quando uma flecha perfurou seu ombro, fazendo derrubar sua espada no chão. Seu idiota, todo o meu corpo ainda dói por sua causa. A mulher com a besta gritou com raiva para Gellri e atirou uma segunda flecha em seus pés. Asterisco agra asterisco com um grito de dor, Gellri caiu novamente. Pensei que você tinha morrido. Então você estava apenas relaxando, hein?
Com uma risada feia, disse o homem com o cajado de ferro. Cale-se. Vou matá-lo por se aproximar furtivamente de mim. Ele deu de ombros impotente. Faça o que quiser, mas não demore muito. Não se preocupe, eu não sou tão idiota. Vou acabar com ele de uma só vez. Ela fumegava de raiva enquanto falava. É o fim do jogo para você, seu bastardo. Tiro poderoso. A ponta da besta começou a se encher com um feixe de luz laranja assim que a habilidade foi usada. Não quero perder, Gellry murmurou enquanto tentava forçar seu corpo exausto para se levantar novamente. Com o retorno da mulher alada, o rosto insensível de Seraer mudou para um de insatisfação. Eu precisava vencer apenas mais uma partida para subir de classificação. Não tenho tempo para começar de novo. Com esses pensamentos correndo em sua mente, ela lutou contra o Ala com a grande espada à sua frente com todas as suas forças. Mesmo sabendo que o resultado seria decepcionante, ela esperava que com uma última força, pudesse salvar Gellry e ganhar mais tempo. Leias ficou impotente, observando a luta de seus companheiros de equipe. Este não era um jogo comum, todos tinham um propósito em vencer esta partida, e foi doloroso perder aqui assim. Nós perdemos. Leias chorou amargamente. Ela não aguentou mais e fechou os olhos para evitar ver a busca desesperada de seus companheiros por uma última chance. Vá morrer. A mulher alada gritou uma última vez antes de disparar a flecha. Agr. A mulher alada gritou de dor e caiu no chão. Asterisco bum asterisco, o som de uma explosão se seguiu. Enquanto Gellry se contorcia no chão, pensando que aqueles eram seus últimos momentos, ele olhou surpreso para a flecha que caiu um pouco à sua frente. Então a voz cansada de Seraer veio até ele enquanto ele ponderava por que a flecha não o atingira e por que a mulher havia gritado e caído no chão em agonia. Por que você veio aqui? Fim do capítulo. Capítulo 16. Um herói com seu traje. Os eventos que estavam acontecendo fizeram com que Leias abrisse os olhos, mas quando ela viu o recém-chegado, ela ficou sem palavras. Segurando a ponta da videira em sua mão enluvada e um bastão comum na outra, um homem de aparência frágil vestindo nada além de cueca cinza e botas pretas por baixo caminhou lentamente em direção à mulher alada. Enquanto a mulher lutava para puxar a videira de sua cabeça que a fez cair do céu e atingir o chão, ela se assustou com uma dor aguda na garganta. Ela então sentiu sua consciência deixar seu corpo e gradualmente parou de se mover. NV. 8 Wingedman F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 8 pontos. Você ganhou 80 pontos de experiência. Com suas roupas inadequadas para a cena e sua entrada heróica, Raidon disse a Seraer enquanto removia cuidadosamente o bastão da garganta da mulher alada. Acabei de perceber isso. Seus olhos escuros vagarosamente vasculharam a área, enquanto todos o encaravam em silêncio. Então ele continuou, as galinhas dão mais pontos de experiência. Que galinhas? Enquanto todos procuravam o significado dessas palavras, alguém quebrou o silêncio. Você? Quem diabos é você? O ala com o cajado de ferro ficou chocado ao ver Raidon. Não é essa a pessoa que a morte silenciosa estava atrás? Onde está a morte silenciosa? Quanto mais o homem alado pensava, mais perplexo ficava, até que notou a luva preta de uma mão e as botas de Raidon. Então, ele relembrou a cena em que a mulher alada morreu em questão de segundos. Foi impecável. Em uma voz cheia de tremores e horror, ele falou com seu camarada, ele matou Silen. Eu sei. O ala com a grande espada disse. A verdade também o fazia parecer assustado. Apesar do fato de que o homem na frente dele só tinha os itens do homem alado que ele havia matado recentemente e era nível 1 com base na tatuagem em sua mão, eles não ousaram subestimá-lo ou discutir a verdade sobre o assunto. Qualquer que seja o método que ele usou, as evidências mostraram que ele realmente matou Silent Death e que também havia acabado de matar seu outro companheiro de equipe bem na frente de seus olhos. Não tenho ideia de quantos mobs ele matou por aí, mas apenas a experiência que ele ganhou daqueles dois seria suficiente para um detentor de item normal subir de nível imediatamente. Ele deve ter um tipo de título muito raro, então seja cauteloso. Não se deixe enganar por sua aparência. O homem com a grande espada disse. Ele estava certo de sua conclusão. Ele não era o único que tinha esse pensamento. Todos ali, incluindo os companheiros de equipe de Raidon, já perceberam que ele não era quem parecia. Segure-o por um tempo, e eu farei isso rapidamente e me juntarei a você. Sem mais demora, o ala com a grande espada atacou Seraer. Ela já estava esgotada, então o ala que tinha vantagem, agora estava atacando com mais pressa e agressividade. É melhor você se apressar, este homem está me deixando inquieto. O ala com o cajado de ferro olhou para a roupa perturbadora de Raidon e disse. Raidon ignorou a mulher alada quando ela desapareceu atrás dele e se transformou em um zumbido de luz antes de marchar para a briga. Acelerar. Bola de fogo. Bola de iluminação. Bola de água. Ligar. O ala começou a empregar todas as habilidades que possuía enquanto batia as asas e subia ao céu. No entanto, Raidon usou sua habilidade de ultra-super evasão de seu mundo anterior para evitar habilmente todos os ataques recebidos. Rolar. Rola. 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 O ala sentiu frustração assim que percebeu que Raidon estava habilmente se esquivando de todos os seus ataques simplesmente rolando para a esquerda e para a direita. Não é nem mesmo uma habilidade de item que você usa. Por que diabos você está cantando o nome dele como se fosse? Quando ele percebeu que Raidon estava zombando dele, o ala explodiu em um ataque de raiva. Mas ele logo se recompôs e acreditou que tudo funcionaria a seu favor enquanto ele continuava o ataque aéreo e evitava a videira de Raidon. Tudo que você pode fazer é rolar. Você não pode nem me atacar enquanto estou no ar, hahaha. Com o passar do tempo, a autoconfiança do ala cresceu.
Mas ele começou a ficar inquieto mais uma vez quando viu Raidon se preparando para jogar a videira. Você não pode me pegar com essa coisa. Acelerar. Ele tomou a decisão de interromper temporariamente o ataque e se concentrar em evitar a videira. Ele não podia ignorar a videira porque foi a causa da morte da mulher alada. Vamos ver, Raidon disse com um sorriso atrevido e jogou a videira. O ala pensou que isso não poderia ser verdade, pois ficou surpreso ao ver a videira que se assemelhava a um laço se aproximando dele. O que é isso? Isso é muito lento. Não era uma habilidade, era apenas Raidon jogando um laço, então um detentor de item poderia evitá-lo facilmente, se não pegá-los desprevenidos. No entanto, a principal preocupação na mente de Wingman era porque Raidon fez um ataque tão claro e sem sentido contra ele. Ele está planejando usar sua habilidade de título ou algo assim? Preciso ter cuidado. Ele pensou cuidadosamente. Ele escapou facilmente do laço que foi jogado contra ele e se afastou o mais que pôde por precaução. No entanto, ele gritou em pânico quando percebeu para onde o laço estava indo. Oh não, esquive isso. Embora ele tenha tentado agarrar a videira enquanto voava rapidamente, já era tarde demais. Ouvindo os gritos de seu amigo, o ala com a grande espada virou a cabeça por uma fração de segundo para ver o que estava acontecendo, apenas para ser saudado pela videira enrolada em seu pescoço. Gaeg! Quando Raidon puxou a videira, ele perdeu abruptamente o equilíbrio e deixou cair a espada que estava segurando. Assim que Seraer percebeu isso, ela aproveitou a chance que lhe foi apresentada. Embora ela não tivesse a mana necessária para usar suas habilidades, ela atacou imediatamente com sua espada. Depois de se assustar com os acontecimentos inesperados, o ala apontou seu cajado para Seraer e cantou quando percebeu que seu amigo estava prestes a morrer. Fim do capítulo. Capítulo 17 Exibição. Assustado com os acontecimentos inesperados, o ala apontou seu cajado para Seraer e cantou quando percebeu que seu amigo estava prestes a morrer, iluminando B.A. Já estou farto de suas bolas. Raidon gritou e jogou a pedra que havia tirado de seu armazenamento dimensional no homem do cajado de ferro ainda no ar em um ângulo exato com toda a sua força. As bolas do homem do cajado de ferro foram esmagadas pela pedra, que foi lançada como um meteoro com o objetivo de erradicar a espécie de dinossauro. O alado caiu no chão, gemendo de dor e ansiedade antecipatória. Asterisco. O ala com a grande espada não tinha mais nada para impedir que a espada de Seraer caísse sobre seu pescoço neste momento. Guligi Shiga. Em seus momentos finais ele tentou usar uma habilidade para se defender, mas em vão. Mesmo respirar era muito difícil para ele por causa da videira em volta de sua garganta, quanto mais cantar o nome da habilidade. A mensagem do sistema foi finalmente ouvida mais uma vez quando a espada azul gelo cortou rapidamente a garganta do ala. LV.8 Vingedman F foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos. Gary, que já havia caído em si, e Leias, que estava tentando curá-lo, ficaram atordoados com tudo o que estava acontecendo na frente deles. Seu único pensamento há pouco tempo era sobreviver até que a partida terminasse. E apesar de fazerem tudo o que podiam, estiveram à beira do fracasso. Porém, com apenas uma pessoa envolvida na briga, tudo virou de cabeça para baixo. Ambos estavam maravilhados e admirados enquanto grudavam os olhos na aparência pervertida de Raidon. Ele nem é tão forte assim, Leias murmurou. Essa é a verdade. Raidon não demonstrou força ou velocidade sobre-humana desde sua chegada. Ele nem usou nenhuma habilidade chamativa. Inferno, ele nem sequer tinha nenhuma habilidade. No entanto, sua mera presença fez com que o inimigo pensasse demais. Eles acreditavam que Raidon possuía habilidades misteriosas além de seus reflexos rápidos. De fato, ele tem muitos talentos, mas não era preciso mostrar todos para derrotar esse tipo de inimigo. Foi fácil. Raidon virou-se para enfrentar o ala final e sorriu maliciosamente mais uma vez. O ala com o cajado de ferro ficou atordoado. Em poucos minutos, ele era o único sobrevivente da equipe de 3 homens. Um medo estranho tomou conta de seu corpo quando ele notou o sorriso assustador de Raidon e os olhos escuros olhando para ele. Eu preciso escapar. Esse foi seu único pensamento, e sem pensar 2 vezes, ele se virou e começou a voar para longe. TCH, ele está fugindo. Gary murmurou enquanto começava a se levantar com o corpo ligeiramente curado. Seraer disse, olhando para Raidon, ignorando os itens largados pelo ala na frente dela. Todos os itens descartados pertencem a você. Sim, de qualquer maneira, estaríamos mortos agora se você não estivesse aqui. É o suficiente para pelo menos mantermos nosso nível e itens. Além disso, ganhamos a partida graças a você. Leias cantou com prazer. A equipe adversária tinha apenas 2 sobreviventes restantes e eles sabiam que ele não poderia diminuir a diferença de pontos sozinho. Então eles já haviam vencido a partida graças a Raidon. Enquanto todos olhavam para Raidon com várias emoções, esperando que ele dissesse algo, ele os ignorou completamente e foi até o local onde a mulher com a besta havia morrido. Ele examinou os itens que foram deixados para trás pela mulher alada. Um par de calças, uma jaqueta e a besta da mulher alada estavam todos no chão. Raidon pegou a besta, tirou um graveto de seu armazenamento dimensional e o colocou no soquete da flecha. O bastão, embora não seja uma flecha, cabia facilmente no encaixe porque a besta foi feita para disparar uma variedade de flechas. Apontou a besta para o alado que já havia percorrido uma distância considerável, sob o olhar atento de todos que esperavam para ver o que ele iria fazer. O que ele está fazendo? Leias perguntou curiosamente.
Ele é. Gary engoliu em seco. Ele nem queria acreditar no que Haydon estava tentando fazer. Os olhos negros de Haydon estavam fixos no ponto preto que estava desaparecendo de vista. Seu corpo permaneceu imóvel, como uma árvore enraizada. Ele respirou fundo e experimentou cada detalhe do movimento do vento em seu corpo. Que tipo de concentração é essa? A postura perfeita de Haydon conquistou a admiração de Seraer. Parecia que ele estava prestes a atirar dos céus para a terra com a besta na mão. A vara disparou para o céu e rapidamente desapareceu, indo sabe-se lá para onde. Todos que haviam perdido o bastão de vista voltaram o olhar para Haydon. Oh, então ele estava apenas experimentando com a besta. Ao perceber isso, todos exalaram um suspiro de alívio. Afinal, não era um franco atirador, e usar uma besta para acertar um alvo em movimento naquela distância era considerado muito difícil, se não impossível. Todos estavam pensando em como seus pensamentos momentâneos tinham sido estúpidos enquanto a mensagem reconhecível do sistema soava em seus ouvidos mais uma vez, como se estivesse se intrometendo em suas emoções. LV.8 Vingedman F foi morto. Sua equipe ganhou 8 pontos. Depois de terem chegado à conclusão de que nada mais poderia surpreendê-los como resultado do que esse homem enigmático havia feito desde o início da partida, outro evento surpreendente ocorreu diante de seus olhos. Leias e Gary ficaram boquiabertos ao olharem para Haydon, e Seraer murmurou maravilhado. Quem exatamente é você? Ele caiu bem longe, vou ter que andar um pouco para pegar os itens caídos. Com uma mão, Haydon protegeu o sol de seu rosto enquanto observava o homem alado no horizonte cair no chão. Ele então voltou sua atenção para os itens no chão e recolheu todos os itens que caíram, ignorando os outros. Ele terminou de reunir todos os itens quando de repente percebeu que estava enfrentando um problema sério. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, ansiedade antecipatória. A preocupação ou medo de que eventos desfavoráveis possam ocorrer no futuro. Ao experimentar esse tipo de ansiedade, podemos nos fixar no imprevisto ou no imprevisível. Como não temos controle sobre o futuro, pode ser assustador ser incerto. Portanto, planeje seu futuro com cuidado e não deixe que eventos inesperados o estraguem. Fim do capítulo. Capítulo 18 Chefe de Região, Parte 1. Haydon exibiu os itens em seus braços e perguntou à loira. Ei, tudo isso vai vir comigo quando a partida acabar, certo? Leias respondeu com a voz trêmula depois de entender o que Haydon quis dizer. Oh, esse sim vai? Não. Quero dizer que você precisa usar o item e iniciar o processo de delimitação ou colocá-lo em seu armazenamento se quiser que ele volte com você quando a partida terminar. Quando Haydon ouviu o que ela havia dito, uma expressão sombria se espalhou por seu rosto. Droga, mas meu armazenamento está cheio, e eu obviamente não posso ligar todos eles, certo? Leias ficou alarmada quando viu a insatisfação de Haydon. Me desculpe, você só pode vincular 5 itens de habilidade. Outros itens sem habilidades não precisam ser vinculados, então você pode simplesmente usá-los. Seu armazenamento está cheio? O que você quer dizer? Gary ficou surpreso ao ouvir Haydon e perguntou. Haydon tomou a decisão de pedir ajuda e foi e pegou os corpos do crocodilo, lobo e toupeiras de trás de uma rocha próxima. Ele também abriu seu armazenamento para revelar o lobo dentro. Você vê? Como posso armazenar tudo isso? Gary sorriu quando entendeu o problema de Haydon. Ele não ficou surpreso ao ver tantos mobs e ofereceu ajuda a Haydon imediatamente. Na verdade, você não precisa de todo o corpo da máfia. Embora você provavelmente pudesse ganhar um pouco mais de dinheiro se tivesse o corpo inteiro, já que não pode carregar tudo com você, também pode desmontá-los e obter as peças valiosas. Ele puxou uma pequena faca de seu depósito, mostrou e continuou. Posso desmontar os corpos para você se quiser. Haydon, que não tinha ideia de quais partes dos mobs que ele havia matado eram valiosas, aceitou a oferta imediatamente. Obrigado, você pode ficar com uma das toupeiras como agradecimento por sua ajuda. Os olhos de Gary se contraíram quando ele olhou para os 2 lobos, o enorme crocodilo e as 8 toupeiras que pareciam insignificantes ao lado deles. Não há necessidade de qualquer pagamento. Eu também estou fazendo isso para recompensá-lo. Ok. Haydon agradeceu mais uma vez, mas ficou claro que ele realmente não se importava. Ele queria que Gary desse o melhor de si, então estava pronto para sacrificar uma toupeira de seu saque inestimável. Ele também queria observá-lo para aprender as especificidades do procedimento. Se você não se importa, posso saber o seu nome? Leia se esgueirou até Haydon como um gatinho e perguntou com olhos brilhantes. Haydon. Ele respondeu sem tirar os olhos do trabalho de Gary. Enquanto isso, Seraer fez outra pergunta. Haydon? Qual é o seu sobrenome? Você obviamente não pertence às favelas. Você é de qual família? Seraer tinha certeza de que Haydon não era apenas alguém das favelas. Ele não poderia ter sido tão habilidoso e experiente sem nenhum treinamento. Mas a falta de compreensão de Haydon sobre o mundo em que viviam como detentores de itens continuou a atormentar sua mente. Haydon se virou para encarar o questionador desta vez. Ele estava olhando para algo com consideração. Demugen? Ele disse não muito certo. Seu sobrenome estava claramente escrito no sistema, e ele sabia por suas memórias que tinha esse sobrenome, mas foi afastado da família porque o consideravam inútil e uma vergonha para eles por causa de sua doença. Então, ele ponderou se deveria ou não usar esse sobrenome. Eu sabia que você não era comum. Seraer suspirou quando ela disse. Haydon já entendia que sua família não era comum, mas isso não significava muito para ele. Ele só usaria esse sobrenome como sua identidade neste mundo. Felizmente, o conceito de família não significava nada para ele.
Seraer parou de fazer perguntas quando percebeu que Raidon voltou sua atenção para Gellry. Era óbvio que a outra pessoa não estava interessada em suas perguntas. Gellry logo terminou sua tarefa e falou com Raidon enquanto demonstrava os itens. Infelizmente a pele do outro estava tão danificada que se tornou inútil, então você tem apenas uma pele de lobo tipo planta. Gellry estudou Raidon e vendo seu aceno, continuou. Os outros corpos estavam em boa forma, então a qualidade de todos eles também era alta. Existem também 11 núcleos de vida F-Rank no total aqui. Estes vão pagar bem. Raidon olhou para as pedras brilhantes, que eram 8 marrons, 2 verdes e 1 azul, menores que a palma de sua mão. Essas coisas não lhe eram estranhas. Na verdade, foi uma das primeiras coisas que ele aprendeu, mesmo que não tenha entendido na época. Esses eram os núcleos que davam aos mobs suas habilidades. Foi o material mais amplamente utilizado para artesanato em geral. Raidon juntou tudo e colocou em seu armazenamento dimensional com os outros itens que havia reunido, agradecendo a Gellry. Ele estava com medo de ter que abandonar seu saque. Mas agora todos os seus problemas estão resolvidos. Raidon disse depois de olhar para o sistema e o tempo restante. Eu tenho que ir buscar o que o outro ala deixou cair. Até mais. Virou-se e começou a andar. Espere, talvez ir juntos seja melhor. No caminho, podemos encontrar mais mobs ou até mesmo o último ala. Além disso, aquele ala parecia muito forte. Leias falou rapidamente. Vendo os outros acenarem em concordância, Raidon encolheu os ombros. Ok para mim. Menos de 30 minutos antes do final da partida. Raidon ficou desapontado com o que encontrou. As únicas coisas no chão eram o manto do ala e o bastão com o qual ele o matou. Ele pegou o manto do chão, e quando estava prestes a examinar quais características ele tinha, um rugido foi ouvido nas proximidades. O que foi esse som? Leia se assustou como um coelho assustado e perguntou. Deve ser o chefe da região. Se bem me lembro, o outro ala foi procurá-lo. Disse Seraer. Chefe da região? O que é isso? Raidon questionou. Fim do capítulo. Capítulo 19 Chefe de região, parte 2. Chefe da região? O que é isso? Raidon questionou. A equipe já havia se acostumado com a falta de conhecimento de Raidon e sem mais delongas, Seraer começou a explicar. O chefe é um mob na região onde a partida está ocorrendo que é um nível acima dos outros mobs da região. Como estamos atualmente em uma partida F-Rank, o chefe da região dessa partida é E-Rank. Raidon assentiu e fez outra pergunta que o estava incomodando. Quão poderoso é esse chefe E-Rank? Que nível é? Até agora eu só encontrei mobs de nível 1 F-Rank. Ele sempre encontrou mobs de nível 1, mas mesmo o lobo da floresta de nível 1 que ele matou parecia ser mais forte do que os alas que ele matou. Os mobs da partida seguem uma lógica de nível ligeiramente diferente. Mesmo se você procurar por um mob de nível 2 durante uma partida F-Rank, você não encontrará um porque todos os mobs F-Rank são de nível 1. Apenas o chefe da região é nível 10 e um mob E-Rank. Além disso, até mesmo o mob nível 1 padrão de classificação F tem mais estatísticas do que um detentor de item de nível 10, então você provavelmente pode adivinhar o quão poderoso é o chefe da região de classificação E. Quando Seraer percebeu que Raidon estava se preparando para fazer outra pergunta, ela sabia o que ele iria perguntar e continuou a explicar. Sim, podemos subir de nível também, mas existem algumas diferenças nos requisitos para passarmos do F-Rank para o E-Rank. Seraer respirou fundo e se preparou para continuar, pensando que já fazia um tempo que ela não falava tanto, quando outro rugido a interrompeu. Acho que o ala e o chefe da região estão realmente brigando. Leias disse surpreso. Ele deve ter ficado louco. Que chance eles teriam de matar o chefe da região mesmo se toda a sua equipe ainda estivesse viva? Embora eu tenha ouvido falar de algumas equipes derrotando os chefes da região com sucesso, nunca ouvi falar de alguém indo sozinho. Gellry começou a acreditar que esse ala era louco. Ei, onde você está indo? Seraer perguntou quando viu Raidon indo na direção de onde a voz veio, para verificar a origem do som. Raidon respondeu casualmente e continuou andando. Se formos descuidados, o chefe da região vai nos notar e pode nos atacar também. Por que não sentamos aqui e esperamos a partida terminar? Leias cruzou as mãos sobre o peito e implorou com os olhos lacrimejantes. Vendo que as palavras sensatas e as doces súplicas de Leias não tiveram efeito sobre Raidon, a equipe decidiu segui-lo. Eles rapidamente localizaram a origem do barulho e se esconderam atrás de uma colina para observar o que estava acontecendo. Uma pessoa voadora com asas que parecia estar em condições extremamente ruins e coberta de sangue pode ser vista sendo perseguida pela criatura parecida com uma árvore de 2 metros de altura. A criatura ocasionalmente levantava sua mão ramificada e atirava gravetos na pessoa voadora como uma metralhadora, mas o ala conseguia evitar cada arremesso, embora com dificuldade. No entanto, ainda havia alguns gravetos visíveis presos em seu corpo. E aquela coisa voadora não é o W. Wingman? Em resposta ao que viu, Leias questionou, seus cabelos loiros em pé de terror. Apesar de ser um inimigo, ela não pôde deixar de sentir simpatia pelo pobre ala. Eu acho que ele irritou o chefe da região de alguma forma, e agora ele não consegue se livrar disso. Ele está pagando o preço por sua loucura, Gellry disse irritado. Enquanto a equipe observava o chefe da região perseguir o homem alado, Raidon calmamente pegou sua besta de seu armazenamento dimensional. Gellry viu Raidon inserir uma vara na besta e cantou com prazer. No momento em que Raidon apontou a besta para o ala, todos perceberam que ele havia perdido toda a esperança de escapar. Droga, eu não deveria ter me aproximado daquela árvore tão perto para inspecioná-la se soubesse que era o chefe da região. Enquanto desviava das varas que vinham em sua direção, o homem alado estava xingando.
Ele inicialmente ficou surpreso ao ver uma árvore neste local onde não havia vegetação enquanto procurava o chefe da região. Curioso, ele se aproximou para ver o que havia acontecido, mas já era tarde quando percebeu que o que havia confundido com uma árvore era na verdade o próprio chefe da região. Além disso, por que essa multidão estúpida é tão agressiva? Ele está me perseguindo por minutos como se tivesse jurado me matar. Asterisco H asterisco. Uma de suas asas foi esfaqueada por outro pedaço de pau enquanto ele fugia. Quando ele estava prestes a cair no chão depois de perder o equilíbrio, aqueles idiotas ainda não terminaram o trabalho? Por que demora tanto para matar alguns humanos inúteis e humildes? O chefe da região que o perseguiu até a morte não era mais o alvo de sua raiva, agora era direcionado a seus companheiros de equipe. No mínimo, se seus companheiros chegassem, poderiam distrair o chefe e permitir que ele fugisse. Droga, demorei muito para chegar ao nível 9, não quero morrer e voltar para o nível 8. Além disso, se eu perder todos os meus itens, demorarei muito para substituí-los. Pare já, o que eu fiz com você, monstro louco? O Wallace soluçava em agonia enquanto sua depressão piorava, ele pensava nas perdas que sofreria se morresse aqui. Depois de um tempo correndo impotente, ele percebeu que estava se aproximando da área da floresta. É isso, as árvores o impedirão de usar seus bastões de arremesso para me atingir se eu entrar na floresta. Sua confiança aumentou quando ele raciocinou que a área arborizada tornaria mais fácil se esconder e fugir, e ele começou a correr para lá com todos os seus poderes. Quando ele se aproximou da floresta, sua fuga foi garantida. Com a esperança que ganhou, resistiu à dor dos paus que por vezes lhe infligiam feridas no corpo. Fim do capítulo. Capítulo 20 Chefe de Região, Parte 3. Hahaha, seu monstro feio. Vamos ver se você ainda consegue me perseguir dentro da floresta. Ele gritou e se preparou para mergulhar na floresta enquanto ria e zombava da criatura. Finalmente, eu escapei. Quando ele pensou que estava salvo dos gravetos atrás dele, outro graveto apareceu do nada e o apunhalou no pescoço. Ele perdeu a consciência quando começou a cair e pensou com pesar. Eu estava muito perto. LV.9 Vingedman F foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos. Você ganhou 90 pontos de experiência. Oh, eu tenho todos os pontos de experiência? Legal. Raidon exclamou alegremente. Normalmente, se você matou um mob ou inimigo com a ajuda de um companheiro de equipe, os pontos de experiência foram distribuídos entre os contribuidores, mas parece que ele não precisava compartilhar seus pontos de experiência com o mob. O chefe da região parou abruptamente seus ataques insanos depois que o homem alado morreu e voltou a ser uma árvore, enraizando-se no chão como se nunca tivesse sido um monstro. Pena, infelizmente não seremos capazes de obter itens descartados. Leias olhou para Raidon e parecia genuinamente triste por ele quando disse isso. Como o chefe da região não estava longe do corpo do homem alado, se eles tentassem pegar seus itens, o monstro sem dúvida os atacaria também. Por que não? Raidon sorriu como uma criança travessa e colocou a besta em seu armazenamento dimensional antes de lançar um olhar de soslaio para Leias e começar a descer a colina. Ei, espere um minuto. Para onde você está correndo? Quando Leias percebeu que Raidon não iria parar, ela tomou a decisão de segui-lo. Gellry e Seraer também se entreolharam e decidiram seguir a dupla. Raidon verificou seu sistema pelo tempo restante da partida enquanto corria. Isso deve ser o suficiente. Ei, homem Berserk, empreste-me sua espada. Raidon chamou Gellry, que estava correndo atrás dele. Berserk, homem? O que é aquilo? Gellry ficou perplexo e rapidamente sacou sua espada de seu armazenamento dimensional. Raidon percebeu que a espada era bastante pesada enquanto a segurava. Ele até teve que arrastá-lo atrás de si enquanto corria. O que você está tentando fazer? Gellry perguntou interrogativamente. Eu acho que ele está tentando fazer com que os itens caiam antes que o tempo acabe. Seraer adivinhou. Você está louco? Você não será capaz. Não viu como é forte? Você morrerá antes de alcançar os itens. Gellry gritou apressadamente para Raidon detê-lo, mas Raidon o ignorou. No momento, ele não estava prestando atenção em ninguém e apenas se concentrando na tela do personagem à sua frente. Experiência 461, 1 milhão. Vamos ver o quanto consigo aumentar minha resistência com isso. Ele pensou e começou a gastar seus pontos de experiência. Custo de resistência, 9 ES. Energia, custo, 11 ES. Custo, 13 ES. Custo, 25 ES. Enquanto aumentava sua resistência, ele ouviu uma voz vinda do sistema, mas por enquanto, ele a ignorou e continuou. Custo, 34 ES. Custo, 58 ES. Após terminar de gastar todos os seus pontos de experiência, ele abriu o menu de status novamente. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, Mestre de Todos. Nova habilidade desbloqueada, verifique os detalhes. Nível A1. Classificação, cinza. Experiência 19, 1 milhão. HP 200. MP 10. Força 1. Agilidade 1. Resistência 20. Sorte 1. Carisma 1. Espírito 1. Equipamento S mágico S15. Glove Bunding. Encantamento S do corpo 05. Armazenamento dimensional 1x1. O próximo aumento precisa de 65 pontos de experiência. Parece bom por enquanto. Raidon podia sentir seu corpo ficando mais forte, mas ele se forçou a ignorar a sensação e se concentrou no sistema para descobrir qual era o som de dia anterior. Título: Master of All. Pontos de experiência podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis.
Stamina, nova habilidade foi desbloqueada. Regeneração de vida, dobra a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base na estatística de resistência. É assustador o quão sortudo eu sou. Meu uso dessa técnica vai melhorar graças a essa nova habilidade. Raidon refletiu alegremente. Ei, enquanto você pega os itens, posso distrair o chefe da região por um tempo. Espero que possamos escapar antes que o tempo acabe, Gyeori afirmou com firmeza. Raidon olhou para Gyeori. Ele ficou surpreso com as ações extremas de Gyeori em seu nome. Raidon proclamou, meu alvo não são itens. O que você disse? Seu alvo não os itens? Então, o que é? Leias não conseguiu esconder sua surpresa. Se os itens não eram seu alvo, por que ele estava correndo em direção ao chefe da região com tanta pressa? Eu vou matar o chefe da região. Ao ouvir isso, Gyeori tropeçou. Ele se recompôs e correu, alcançando Raidon e gritando. Você está louco? Isso é apenas suicídio. Seraer também não conseguiu manter a compostura porque presumiu que ele só estaria atrás dos itens. Ela nunca imaginou que o objetivo dele seria matar o chefe. Raidon continuou a correr sem responder a Gyeori. Gyeori entendeu a seriedade de Raidon. Sua expressão chocada também gradualmente deu lugar à solenidade. Enquanto falava, ele estendeu a mão e puxou seu escudo de seu armazenamento dimensional. Não tenho certeza de quanto tempo posso aguentar, mas acho que posso parar essa habilidade de arremesso de bastão para que você possa se concentrar no ataque. Raidon não podia acreditar no que estava ouvindo por um momento. Minhas habilidades podem não ter muito impacto em algo tão grande, mas talvez eu possa desacelerar seus movimentos. Seraer pegou sua espada azul gelo em suas mãos e disse. Seu foco estava no chefe da região na frente deles. Leias permaneceu em silêncio, mas ela continuou correndo ao lado deles foi o suficiente como resposta. Esses caras são reais? Acabaram de dizer que era impossível e que não passava de suicídio. Os lábios de Raidon se curvaram em um sorriso enquanto ele observava as expressões graves nos rostos de todos. Isto é interessante. Era uma confiança? Ou eles estavam simplesmente gratos a ele pelo que ele acabará de fazer? Ou talvez eles simplesmente quisessem matar esse monstro enorme na frente deles porque foram pegos pela excitação da situação. Raidon não tinha certeza da resposta, mas uma emoção há muito esquecida acendeu dentro dele. Obrigado. Mas por favor, seu olhar fixou-se no chefe um pouco mais longe. Na época, Raidon não sabia que a frase que estava prestes a dizer ressuscitaria uma lenda de sua vida anterior. Para alguns, é apenas uma frase, para outros, é o nome de um herói das Terras Proibidas. Deixe-me solá-lo. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.